Olá, seja muito bem-vindo. Dando uma continuidade à nossa série de vídeos sobre a identidade nacional brasileira, qual é a identidade nacional brasileira? Esta investigação que visa ter um horizonte, sobre o assunto no Brasil, né? Nos últimos 50 anos, esse debate arrefeceu-se e estamos fazendo uma retomada, fazendo um mapeamento da linha do tempo, né? Um mapeamento ao longo desses 200 anos de Brasil, qual seja a identidade nacional brasileira. Se foi encontrada alguma, se foi abandonada, se foi encontrada, ensejada, se ela está no consciente da população em geral, se ela faz parte do sentimento da unidade nacional ou não. Todas essas questões devem ser avaliadas. Então, na semana passada nós estávamos falando, no último vídeo nós estávamos falando sobre o indianismo, como que o indianismo ele foi incorporado, ele foi ensejado no Brasil com esta finalidade de criar uma identidade nacional brasileira em torno da figura do índio. O índio como o arquétipo da brasilidade, o arquétipo do brasileiro genuíno, aquele brasileiro raiz, podemos dizer assim na linguagem atual, né? O brasileiro raiz seria aquele com sangue índio, ou absorvendo a cultura indígena, que é a cultura da terra. Ele, ele absorve as fórmulas e a visão de mundo. Que visão de mundo seria esta? Uma visão de mundo mais simples, natural, voltada para a vida na aldeia, meio que desfigurado de sua individualidade, ali em torno da aldeia como uma sociedade uma sociedade simples, que visa a satisfação dos desejos naturais, né? Comer, beber, dormir, coisas do tipo, necessidades primárias, as necessidades naturais que todo ser humano tem enquanto animal. Nisto, a valorização de tais características, então buscaram dar uma ideia de heroísmo para as ações, para a vida tribal, né, para a vida na tribo, um romantismo em torno da vida tribal, em torno da vida do índio e do seu modo de ver as coisas, e com isso valorizou-se muito as terminologias indígenas, né, os nomes indígenas. Você tem como exemplo clássico nesse tipo de literatura o trabalho de Gonçalves Dias, né? Um poeta e escritor do século XIX, ali meados do século XIX, e tem como um dos maiores exemplos a, a epopeia, entre aspas, a epopeia do... Eu digo epopeia entre aspas porque ela é basicamente toda ficcional, né? Ela não diz respeito a um fato histórico. Ela é uma idealização da vida tribal e das batalhas entre as aldeias. O que é um aspecto interessante, na verdade, porque esse aspecto nunca foi muito bem trabalhado a fundo. Nunca foi explorado a fundo e muito menos de maneira heróica. Sempre de uma maneira muito caricata. Inclusive neste de Gonçalves Dias também foi de forma caricata. Na minha opinião, é o poema Ijuca Pirama, né? Aqui, por exemplo, ele já começa aqui falando assim: no meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação, são muitos seus filhos nos ânimos fortes, temíveis na guerra que em densas cortes assombram das matas a imensa extensão. Quer dizer, a única coisa aqui que ele está falando é a respeito da aldeia. Nesse verso aqui todinho, nessa estrofe todinha, está falando unicamente da aldeia. A aldeia no meio da floresta, nela tem
E todos eles agitados para a guerra, né? Na verdade, uma gritaria para a guerra. Basicamente disse isto em toda a primeira estrofe. Não teve muito o que dizer. Segunda estrofe. São rudes, severos, sedentos de glória, já prélios incitam, já cantam vitória. Já meigos atendem à voz do cantor, são todos timbiras, guerreiros valentes. Seu nome lavoa na boca das gentes, condão de prodígios de glória e terror. O significado disto: os índios estão lá gritando guerra. Apenas a gritaria de guerra, não teve nenhum sentido a mais que isto. Então, duas imagens nós temos. A primeira imagem é a imagem da aldeia no meio da floresta, e a segunda imagem, a dos índios gritando por guerra. Terceira estrofe. As tribos vizinhas sem força, sem brio, as armas quebrando, lançando-as ao rio, o incenso aspiraram dos seus maracás, medrosos das guerras que os fortes acendem, custosos tributos ignavos lá rendem, aos duros guerreiros sujeitos na paz. Aqui está dizendo que a única coisa que está dizendo aqui de significante é que as outras tribos elas são sem honra, né? Forças fracas, e que eles, esse povo, é um povo muito guerreiro, é um povo valente, os timbiras. No centro da taba se estende um terreiro, onde ora se aduna o conselho guerreiro. Da tribo senhora, das tribos servis, os velhos sentados praticam doutrora, e os moços inquietos que a festa enamora, derramam-se em torno de um índio infeliz. Aqui é uma cena, basicamente mostra na aldeia, e o povo, os guerreiros, se aglutinam em torno de um prisioneiro, de uma tribo inimiga, de uma aldeia inimiga. Quem é? Ninguém sabe. Seu nome é ignoto. Sua tribo não diz, de um povo remoto. Descende por certo de um povo gentil. Assim lá na Grécia, ao escravo insulano, tornavam distinto do vil muçulmano as linhas corretas no nobre perfil. Aqui tentou descrever como que é este guerreiro, mas ao mesmo tempo não descreveu porcaria nenhuma. Você não tem a mínima ideia de como que seja esse guerreiro, de como que seja esse prisioneiro. Aqui a única faz uma comparação ali com a Grécia, mas de um guerreiro abstrato, inteiramente abstrato. É um guerreiro que não existe propriamente dito. Por casos de guerra caiu o prisioneiro nas mãos dos timbiras no extenso terreiro. Assola-se o teto que o teve em prisão. Convidam-se as tribos dos seus arredores. Cuidosos se incumbem do vaso das cores, dos vários aprestos da honrosa função. Aqui está simplesmente explicando por que ele foi parar lá, que ele foi prisioneiro. No entanto, isso aí já foi explicado desde antes, né? Ele já estava na mão que ele está na mão dos timbiras, que ele é prisioneiro, isso aí já está claro. Que ele está no terreiro também está claro. Aqui o único assunto relevante é que se convidaram outras tribos. Acerva-se a lenha da vasta fogueira, entesa-se a corda de embira ligeira, adorna-se a massa com penas gentis, a custo entre as vagas do povo da aldeia, caminha o timbira que a turba rodeia, garboso nas plumas de vário matiz. Aqui a única coisa que está se descrevendo é que eles estão acendendo o fogo para poder matar o sujeito, para depois comer ele. Entanto, as mulheres com leda trigança, afeitas ao rito da bárbara usança, o índio já querem cativo acabar. A coma lhe cortam, os membros lhe tingem, brilhante endoape no corpo lhe cingem, sombreia-lhe a fronte gentil canitar. Quer dizer, a única coisa que estou fazendo, está descrevendo, é que está o preparando para a morte, para ser comido. Todo isso aqui é o primeiro canto. O que é que tudo isso aqui que foi narrado, veja só, fazendo uma análise aqui um pouco grossa, mas tudo isso aqui foi narrado no primeiro canto, ele pode ser resumido numa única estrofe. Ao invés de escrever um canto inteiro só sobre esse assunto, poderia ter escrito uma única estrofe. O guerreiro, a tribo no meio da aldeia, o guerreiro feito prisioneiro, a preparação
a gritaria dos índios em torno dele e a preparação para a sua para a sua morte, né? E a preparação para a sua morte. Basicamente, quatro ideias que poderiam ser resumidas aí muito bem em uma única estrofe, na primeira estrofe, aliás. Então você vê como que a ideia é inteiramente romântica e abstrata ao mesmo tempo. Ela não diz respeito ao índio concreto, ela diz respeito apenas a uma ideia de índio que não é índio. Não possui rosto, não possui significado, ele não possui nada de concreto. E olha que isso daqui eu estou fazendo essa análise aqui agora, nesse exato momento, porque eu li na primeira vez, na segunda vez, e não tinha percebido essas defeituosidades. E, no entanto, naquela época, eles não perceberam isso porque, na verdade, era esta a ideia. A ideia era de criar uma ideia muito abstrata, muito vaga. Qual é o problema disto? O problema é total, porque se a ideia do herói, do arquétipo brasileiro, é uma ideia tão abstrata que na qual você não consegue descrevê-lo, nem sequer descrevê-lo, que ideia de herói é esta? É um herói que não existe. E qual é a figura do herói brasileiro? Infelizmente, a ideia do herói brasileiro ele também não existe. A ideia não existe. Não existe tal ideia. Então, o que existe são divagações, floreios em torno de mitos que eles não adentraram na cabeça do povo. A respeito do índio, infelizmente falando, a única coisa que entrou na cabeça do povo é a do índio selvagem, que mora lá dentro do mato e não gosta de civilização. Essa é a única imagem. Preconceituosa ou não, é a única imagem que existe, que é a única imagem que realmente adentrou na mente popular. Então a ideia do indianismo foi uma ideia, vamos dizer assim, tosca. Uma ideia de uma linhagem que não floreou, não vingou. Porque também não conseguiu pegar um índio concreto, não pegou nenhuma personalidade heróica concreta. Embora houvesse índios heróicos. Lá no passado, séculos atrás, você pegar alguns personagens índios ou filhos de índios foram verdadeiros heróis. Mas qual era o problema? Eles eram heróis que lutaram em favor dos portugueses contra invasores estrangeiros, contra franceses, contra ingleses, contra holandeses, e que eles defendiam a fé católica, sobretudo. Então, qual era o problema disso? O problema é que eles estão querendo fazer uma coisa que esteja meio ali, separada da identidade católica, separada da identidade portuguesa. Então, é uma coisa meio anticatólica, meio anti-lusitana e meio anti... Por quê? Desprender de todas essas ideias, né? E focar numa identidade de uma suposta raiz indígena brasileira. E esta raiz indígena, então, ela não pode defender ela não pode defender precisamente a fé católica ou a cultura lusitana, a cultura europeia, porque já estaria se contrapondo, né? Que é a busca dessa identidade nacional independente da Europa e mesmo da Igreja Católica. Como eu falei, isso aí funcionou como uma terceira via. A identidade nacional brasileira ensejada pelos romancistas, pelo movimento indianista brasileiro, visou a criação de identidade nacional como de terceira via. De uma terceira via independente ali da maçonaria, independente de Portugal, independente da Igreja Católica, enfim, o mais independente possível. Portanto, buscou dessa maneira dos a valorização de características abstratas e artificiais, estereótipas, né? Estereotípicas. Foi precisamente isto. Isso, na verdade, é um defeito, como nós veremos depois, vai acompanhar praticamente tudo no Brasil posteriormente. A ausência de a produção heróica. Por quê? A produção heróica é o que cria o imaginário, do povo a respeito de si mesmo. Se você não cria esta imagem heróica, então você simplesmente você está na estaca zero.
No Brasil teve personagens heróicos assim? Pode-se dizer que sim, teve, mas eles devem ser colhidos. E até hoje, na literatura brasileira, basicamente ninguém fez esse trabalho. Nunca se fez esse trabalho. Se fez, não deu certo. Não atingiu, então, o nível literário suficiente, não atingiu o nível heróico suficiente, não atingiu o nível da arte, precisamente, que provocasse, provocasse esse sentimento, né, de unidade nacional. Então, pode-se dizer, eu posso dizer com certeza, que não houve, a não ser que, e nisso aí pode ser que seja, pode ser que não, eu não sei, a não ser que isso tenha sido destruído por completo nos últimos 50 anos. Mas quem é que buscando tais assuntos, quem é que buscando os heróis nacionais tenha encontrado algum? Já saiba de cor e saiba da vida dele, por exemplo. Ou fala assim, eu tenho orgulho de ser brasileiro por causa da estirpe de tal fulano, de tal guerreiro. Não existe isso. Na Espanha, o que mais existe, Portugal, Itália, Grécia, todos os países, todas as civilizações existem, né? Nos Estados Unidos nem é bom falar. Agora no Brasil você basicamente não tem. Até mesmo os outros países latino-americanos existem. Aquele Bolívar, por exemplo, ele é considerado um herói nacional, ele é considerado um herói da América Espanhola. Tanto que a sua imagem atribui, vamos dizer assim, se tornou um herói esquerdista, embora ele seja um herói para além da esquerda, né? Ele foi sequestrado pela esquerda porque o povo sempre teve uma imagem muito positiva em torno de Bolívar, o libertador das Américas, né? O Simão Bolívar, ele é um desses heróis, por exemplo. Ou Tupac Amaru, também um herói inca do Peru, também um herói libertador andino, um herói libertador da América Espanhola, também da cultura indígena, né, da cultura andina, precisamente. E ele é um herói, então quer dizer, existem outros também. Ou mesmo ali a figura um tanto meio conturbada na Argentina, que é o Perón. Tem também o Perón, com os defeitos e qualidades que possua. Existem outros heróis também. Mas o que existe, por exemplo, no Brasil? Todos os heróis brasileiros, na verdade, todos eles foram combatidos. Aqueles que poderiam ser heróis brasileiros, eles foram combatidos com suas imagens destruídas, precisamente para dar lugar a novas ideias. A identidade nacional. Então, quer dizer, no Brasil não existem heróis nacionais, existem heróis de ideologias. Existem representantes de ideologias. Representantes de ideologias que são muito menores do que os personagens reais. Por exemplo, quem vai falar, por exemplo, que Dom Pedro I é um herói nacional? Em geral, ele é um herói nacional para quem defende a monarquia. Mesmo assim, é defendido um pedaço de Dom Pedro I e não o Dom Pedro I inteiro. Ele não é um herói nacional, ele é um herói de uma ideia dos monarquistas. O Dom Pedro II também, a mesma coisa. Princesa Isabel também a mesma coisa. Você tem também a de Tomé de Souza, a mesma coisa. São José de Anchieta, a mesma coisa. Padre Antônio Vieira, a mesma coisa. Todos esses homens que são, vamos dizer assim, grandes da nação, também foram relegados a um nível de personagem de uma ideia. Não heróis nacionais, não no panteão dos heróis nacionais. De heróis nacionais, o Brasil não tem absolutamente nenhum. Nenhum. Quem tentou fazer alguma coisa a respeito de transformá-lo num certo tipo de herói, a esquerda, tanto a esquerda quanto outros movimentos políticos brasileiros, tentaram transformar Getúlio Vargas. Tentaram transformar Getúlio Vargas neste cara, deste grande herói nacional, embora isso seja absolutamente falso também. Absolutamente falso. Getúlio Vargas, ele não tem características de um herói, ele tem características, pelo contrário, de um anti-herói. E às vezes até alguns aspectos de vilão, precisamente.
e não herói. Ele não é, e ele, no máximo ele é herói de uma ideia ideológica, de uma ideologia de Brasil que foi sequestrado por cada ideologia no Brasil na época, principalmente pelos comunistas, para, para atender às suas ideias. Então, quer dizer, o que existe não é o Getúlio Vargas como herói nacional, o que existe é uma ideia heróica de Getúlio Vargas para tal movimento político. Então, quer dizer, nem Getúlio Vargas também pode ser considerado herói. Isso não significa que não exista herói, existe, mas eles não foram incorporados à memória da identidade nacional. Porque se eles fossem incorporados, já seria algo natural, ele seria um exemplar do que seria do que ser brasileiro. Então, quer dizer, a abstração, a abstração ideológica já é uma constante na literatura brasileira, na história do Brasil, e é também o seu grande defeito. É também o seu grande defeito. É por causa disso, por exemplo, e isso já remonta já desde o início da formação do Brasil. Sobretudo porque o Brasil quis se separar de Portugal através de uma ruptura, né? Não apenas institucional, mas uma ruptura civilizacional. Qual é o problema disso? O problema é que você desconecta o Brasil, transformando-o num imenso território desconectado com a realidade. Então você começa a criar ideias fantasiosas a respeito de Brasil que não existe. Por exemplo, um exemplo clássico disso é a ideia de heroicizar o Tiradentes. Hoje mesmo estava vendo um vídeo, agora estava vendo um vídeo falando de Tiradentes, que é o grande herói nacional lutando pela independência brasileira ou até a independência mineira. Nenhuma das duas coisas. O Tiradentes, no máximo, ele tinha umas ideias na cabeça dele, junto com outro grupo, se deu muito mal. É um grupo de meia dúzia de pessoas e que não tem organicidade. Eles não representavam o povo de Minas Gerais, eles não representavam a nação brasileira, os anseios populares da nação brasileira. Representava as ideias dele e do grupo dele. Isso é a mesma coisa de a gente falar, por exemplo, que tem uma meia dúzia de pessoas lá do Fórum de São Paulo que estão reunidos para poder tramar, criar a pátria grande e dizer que este é o grande anseio da América Latina. E isso é o que o pessoal do Foro de São Paulo, os comunistas, eles querem fazer acreditar que esse é o grande anseio da América Latina, é a formação da pátria grande. Transformar a América Latina inteira numa imensa União Soviética. Então, quer dizer, essa ideia é uma ideia fantasiosa. É uma ideia fantasiosa que só existe na cabeça deles e que ninguém quer, absolutamente ninguém quer, mas eles querem. E eles querem, eles procuram convencer, por meio do poder e influência deles, que esta ideia é o grande anseio popular. Eles convencem-se a si mesmos. A ideia de Tiradentes é a mesma coisa. Não estou dizendo que Tiradentes era bom ou mal, estou dizendo apenas que a ideia dele era uma ideia que ele tinha com outros carinhas da época dele, que ele era uma liderança ou uma pseudo-liderança e havia meia dúzia de pessoas só. E se deram muito mal porque eles não tinham capacidade para enfrentar o sistema. Eles não tinham capacidade para enfrentar o sistema. Então, quer dizer, foi uma forma de opressão? Claro que foi. Mas não foi um anseio popular, não dá para dizer que é um herói nacional. Eles não tinham a mínima ideia sobre o Brasil, eles não estavam nem aí com o resto do Brasil, estavam interessados no máximo ali na região de Minas Gerais e olhe lá, talvez na região ali das minas de ouro mesmo. Era o máximo. Uma coisa assim, não é uma ideia nem sequer de Minas Gerais por inteiro, uma ideia abstrata. Eles não tinham ideia de que sociedade que eles iam fazer. Até quando o Brasil se tornou independente, por exemplo, de Portugal, também no Brasil não tinha ideia nenhuma de como que ia ser esta independência. Esta independência. Por isso que o Brasil preferiu continuar sendo um império. Se a ideia republicana fosse uma ideia já vigorosa desde antes da independência, o Brasil teria se tornado republicano. É verdade que existiam alguns grupos interessados, existia, mas grupos não podem representar anseio nacional, imagem de sentido nacional. Então, quer dizer, essa ideia de Tiradentes como um grande herói da independência, ela é uma criação, ela é uma criação completamente inventada, artificial, que representa grupos, provavelmente a maçonaria, e não mais do que isso. Você vê, na literatura, quantos livros você já ouviu, quantas novelas, quantos livros, quantos filmes você já viu sobre Tiradentes? Absolutamente nenhum. Tenho quase certeza disso.
Deu uma travada aqui. Então quer dizer, que tipo de herói é esse que você cria o nome dele e ao mesmo tempo você não faz absolutamente nada? Que tipo de herói é esse que você não vê? O que ele fez? A única coisa que Tiradentes fez foi ter ideias. Ideias não é heroicidade. Ideias, você pode ter muitas ideias boas. Você pode ter ideias boas, pode ter ideias ruins. Não é ideias que vai fazer você ser herói, vai ser você agir em torno disto. Suas ideias podem ser as mais bonitas e heróicas do mundo, mas se você não faz nada, não vale de absolutamente nada. Esse é o problema de Tiradentes, esse é o problema de muitas figuras pseudo-heróicas criadas pelo Brasil atual. Eles não fizeram absolutamente nada. E aqueles que fizeram, justamente por eles serem muito maiores do que suas ideologias, do que as ideologias atuais, eles foram relegados ao esquecimento. Então deveria se investigar precisamente a partir daí. Essa etapa de produção de heróis nacionais, ela é uma etapa que o Brasil saltou e provavelmente irrecuperável, porque conforme o tempo vai passando, a imagem daqueles heróis vai se perdendo. No Brasil é assim, se faz uma investigação de pessoas que poderiam ser categorizadas como heróis, o primeiro trabalho feito em torno dele é de difamação. A máxima difamação pelos seus inimigos, geralmente esses inimigos são os que tomam o poder, e uma vez que tomam o poder no lugar do outro, vai lá e apaga a imagem dele, acaba com a ideia dele, para que todo mundo o esqueça, e depois disso não se é produzido mais nada a respeito dele, a não ser uma caricatura, uma ideia caricata do sujeito. Foi assim, por exemplo, com Dom João VI. Dom João VI, que praticamente construiu o Brasil não era mais do que um território vago e sem muita unidade nacional. Não tinha unidade nacional. Quem criou isso foi Dom João VI. A unidade territorial, a unidade cultural, uma unidade de Brasil imperial, uma unidade de Brasil real, uma unidade de Brasil tal como nós conhecemos hoje. Dom João VI é quem criou isso. O máximo que é feito a respeito dele é dizer é o rei que gostava de comer coxinhas de frango. Assim, sério que você vai fazer isso? Mas só é basicamente isso no Brasil. É só difamação, difamação, difamação. Se houvesse uma extensa produção falando dos seus feitos, falando dos benefícios de suas ações sobre o Brasil, tudo bem? Aí você ter algumas coisas criticando também seria até justo. Mas acontece que você só tem obras de difamação e nenhuma obra real retratando a pessoa real, a grandeza real dele e os seus feitos reais. Se você fazer uma análise disto, logo de cara você já percebe que Dom João VI ele não é um anti-herói do Brasil. Ele não é aquele que os brasileiros lutaram para se tornar independentes, que Dom Pedro I lutou contra Dom João VI. Não. Dom Pedro I simplesmente obedeceu ao pai. Dom João VI queria que o Brasil se tornasse independente, porque ele queria que o Brasil continuasse sendo grande, fosse grande e que não fosse relegado a um nível inferior de colônia liberal. Ele não queria isto. Dom João VI era um homem muito maior do que muitos poderiam imaginar. Agora, ele simplesmente, o único feito dele foi ter tornado o Brasil o que é, independente. Sem a ação dele, não teria acontecido assim. Ah, mas ele fugiu de Portugal para fugir de Napoleão Bonaparte. Sim, ele fugiu porque ele não é besta. Por acaso você tem alguém correndo atrás de você com um facão, você vai simplesmente esperar que ele chegue até de você? Você não vai correr? É isto? E só por causa disso você vai ser tratado então como covarde, como uma pessoa sem capacidade nenhuma, sem estratégia nenhuma. Ué, sobreviver é a primeira estratégia. Depois se fortalecer, ganhar tempo para se fortalecer e vencer é a estratégia posterior. E Dom João VI ele não apenas ele fugiu para sobreviver, ele fez o Brasil sobreviver, Portugal sobreviver, Brasil sobreviver, como depois disto ele simplesmente construiu a independência do Brasil. Ele não tinha obrigação nenhuma, já que se a ideia dele fosse apenas fugir, não tinha obrigação nenhuma. Ou se ele quisesse simplesmente fugir, que ele fosse para a Inglaterra e lá vivesse.
ela morasse no exílio, alguma coisa assim. Não precisava fugir para o Brasil. Então, quer dizer, aí tem mais coisa. A ideia simplesmente de fuga, ela não cabe, ela não tem sentido. O único sentido da ideia de simples fuga e de uma simples casualidade tem uma explicação para isto. Se chama difamação. Ah, mas ele fez isso por causa. Ah, mas ele liberou o porto do Brasil, os portos do Brasil, por causa do benefício do comércio inglês, assim. Mas é claro, você queria que o seu amigo te desse apoio e em troca você desse um golpe nas costas dele? Ele já está te ajudando a sobreviver e você quer ainda golpeá-lo? Mas isso aí é uma coisa, no mínimo, tosca. Eu estou dizendo isso aí já no sentido moral. Moralmente já seria inaceitável o rei, a coroa portuguesa, aceitar a ajuda da coroa inglesa e depois simplesmente não dar benefício nenhum a isto. Você não faz isso nem com seus amigos. Por que você exigiria que o rei simplesmente fizesse isso? Assim, não, vou fugir para o Brasil e não quero saber de beneficiar os ingleses, não. Ah, mas que ideia mais boboca. Você não entende nada de diplomacia, não entende nada de negociações de estados. Até um Zé Mané como eu sabe que as coisas não funcionam dessa maneira. Portugal ou ela se apegava à ajuda com a Inglaterra, que era a sua única aliada, ou ela se dava muito mal e simplesmente toda a coroa portuguesa ali só tinha a sua cabeça arrancada. Era só isto. Então, quer dizer, nós temos que parar com essa ideia de difamação e começar a usar o cérebro, começar a usar o raciocínio, as coisas. Se a gente fazer um simples exame, não é um exame profundo, é um simples exame, a gente percebe que as coisas não batem como está falando. Como se anuncia normalmente nesses livros de escola. Os livros de escola do Brasil têm como única finalidade, a única finalidade deles é a difamação. Só isto. Eles não têm finalidade de fazer você sentir orgulho da história nacional. É apenas difamação, por quê? Porque isto obriga a pessoa a ter aquela ideia marxista de que há uma luta de classes e que se ela não ajudar na revolução, o, o, o povo vai de mal a pior. Então, quer dizer, a ideia dos livros de história do Brasil atual é apenas a ideia de que o povo se dá muito mal e de que os poderosos estão lá só querendo se dar bem e lutando entre eles, e o povo se dando cada vez mais mal, se dando cada vez mais mal, e no final de contas, o Brasil não tem história, só existe a história do poder e do povo se dando mal. Isto não cabe num livro de história. Isto cabe apenas na cartilha ideológica, é apenas para fazer a cabeça das pessoas. A história real é muito mais complexa do que isto. Os homens eles têm erros e eles têm virtudes. Isso é uma coisa muito óbvia, mas no Brasil parece que a coisa não é tão óbvia assim. Então, até mais, até amanhã, se Deus quiser, continuaremos falando sobre tal assunto.